Dominado pela ira, o idoso Moisés, servo de Deus, ele ergue o seu cajado, o seu bordão, e fere a rocha que estava diante de si. Então, erguendo aquela vara, o servo do Senhor vibra aquela vara no ar e exclama: ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Isso está registrado em Números 20, verso 10. Portanto, mal a vara fere aquela rocha, uma torrente de água salta daquela rocha. E aquela torrente de água pôde satisfazer a necessidade do povo rebelde, do povo de Israel, do povo que estava reclamando, estava murmurando contra Moisés. E mais uma vez ali, aquele servo do Senhor, ele atribui a si próprio o mérito da água, em vez dele atribuir o mérito à rocha. Moisés, neste momento, ele cometeu um grave pecado. Em virtude desse pecado, Moisés ele não pôde entrar na terra prometida. Não pôde. Aquela rocha, meus queridos, era Cristo. Aquela rocha era o fundamento sobre o qual Deus estabeleceu o seu povo, tanto como pessoas, indivíduos, quanto coletivamente. E essa imagem da rocha, do povo de Deus sendo estabelecido como um povo, como uma igreja, como uma congregação, estabelecido sobre Cristo, essa ideia, essa imagem perpassa toda a Bíblia Sagrada. A rocha era Cristo. O fundamento pelo qual Deus estabeleceu o seu povo. Cristo é o fundamento. Cristo é o fundamento, é a rocha. E em seu último sermão apresentado ao povo de Israel, Moisés, talvez recapitulando aquele incidente, ele utilizou a metáfora da rocha para descrever a estabilidade e a confiabilidade em Deus. E ele diz: engrandecei o nosso Deus, eis a rocha. Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça. É justo e reto. São palavras do servo de Deus, Moisés, escrita em Deuteronômio 32, verso 3 e 4. Eis a rocha, engrandecei o nosso Deus, porque ele é a rocha. Mais tarde, Davi ecoou também o mesmo tema, pensando e falando do Salvador Jesus Cristo como a rocha. E o salmista Davi diz: de Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha salvação. Ele é a minha forte rocha. Ele é o meu refúgio. Portanto, o salmista também diz aqui: de Deus depende tudo, porque ele é a minha forte rocha. Isaías também, ele utilizou esta mesma imagem
para falar do Messias vindouro. E ele diz: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, uma pedra angular, solidamente edificada ou solidamente assentada. Perceba, o profeta Isaías falando de Deus também como a rocha. Pedro, ele testificou também sobre Cristo como a rocha e ele preencheu esta predição com muita clareza, com muita especificidade, na qualidade não de pedra comum, mas de uma pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. 1 Pedro 2, verso 4. E Paulo também identificou Jesus como o único fundamento seguro, dizendo: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do qual foi posto, o qual é Jesus Cristo. Nenhum outro fundamento. Eis a rocha, a pedra angular, preciosa, colocada como fundamento, na linguagem do construtor, colocada como alicerce. Nenhum outro alicerce, nenhum outro fundamento pode ser posto. Unicamente Jesus é o fundamento. E referindo-se à rocha que foi ferida por Moisés, Paulo afirmou: e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E essa pedra, diz Paulo, era Jesus Cristo, o fundamento, a pedra angular, rejeitada sim por muitos, mas eleita e preciosa por aqueles que são salvos. Jesus, o fundamento. O próprio Jesus Cristo utilizou a imagem diretamente ao declarar, o próprio Jesus: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sobre esta, ele estava se referindo a si. Muitas pessoas ignoram esse termo, dizendo: olha, Jesus edificou a sua igreja sobre Pedro. Sobre Pedro não seria esta, seria aquela rocha. Quando ele diz sobre esta, ele está referindo-se a si. Jesus edifica a sua igreja sobre si mesmo. E por isso as portas do inferno não podem prevalecer contra a sua igreja. Deus não edifica a sua igreja sobre o humano. Ele estabeleceu a igreja cristã sobre si próprio, a rocha viva. O seu próprio corpo deveria ser sacrificado pelo pecado do mundo. Esse corpo de Cristo sendo sacrificado, ferido, quebrado, isto seria o ato de Moisés ferir a rocha. Moisés não feriu a rocha. Quem era a rocha? Cristo. Cristo também foi ferido lá na cruz do Calvário, por mim e por você. Coisa alguma poderia prevalecer contra uma igreja construída, edificada sobre um tão sólido fundamento. Nada pode prevalecer contra algo que é edificado sobre Cristo Jesus, porque Ele é o fundamento dessa rocha. As águas vivificadoras haveriam de fluir para os dessedentados das nações. Dessa rocha, a água flui para mitigar a sede
dos milhões ou das milhões de pessoas que vão à fonte para beber água viva. Eis a rocha, e dela águas ainda jorram, para aliviar a sede do cansado, aliviar a sede do peregrino. Quão débil e fraca era a igreja de Cristo quando Cristo pronunciou estas palavras. Débil e fraca era aquela igreja. Ó, vinde às fontes e bebei. Eu tenho a água da vida. Débil e fraca era a igreja, mas era a igreja de Cristo, sendo edificada sobre um sólido fundamento. Naqueles dias, aquela igreja consistia em uns poucos discípulos cansados, duvidosos, preocupados em se autopromoverem. A igreja era composta de umas poucas mulheres, de uma multidão instável que, quando a rocha foi ferida, a multidão se dispersou. Ainda assim, a igreja foi construída, foi instituída, não sobre o frágil fundamento, a frágil sabedoria ou a frágil ingenuidade humana, não. Mas esta igreja foi edificada sobre a rocha do século. Se Jesus tivesse edificado sobre aqueles 12 homens que negaram Jesus, que fugiram de Jesus, que estavam fugindo, escondendo, amedrontados, que não sabiam o que fazer. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ficaram como se não tivesse chão para eles. Aquelas mulheres humildes, simples, vacilantes, aquela multidão que ao pastor ser ferido, fugiram todos. Se Jesus tivesse edificado a sua igreja sobre estas pessoas. Não, ele edifica sobre si mesmo a rocha do século. O tempo demonstraria que coisa alguma seria capaz de destruir sua igreja, ou mesmo detê-la em sua missão de glorificar a Deus e conduzir homens e mulheres ao Salvador. Meu querido, muitas vezes você fala, igreja, que negócio de igreja? Larga a mão de igreja, isso é besteira, isso é perca de tempo. Você que é jovem, para que você vai atrás de igreja? Gastar seu tempo, dinheiro para pastor, para sustentar a igreja. Larga a mão. Eu quero dizer para você, meu querido, que usa esses termos ou tem esta mentalidade que a igreja de Deus foi instruída para conduzir homens e mulheres à salvação, salvar você do pecado. Meu querido, nesse mundo resta duas coisas para mim e para você: salvação e perdição. Como esse mundo é cruel, como o pecado ele leva o ser humano à perdição. Você creia ou não, a perdição está aí, ao meu e ao seu lado. Creia você ou não, mas a salvação também está a um palmo de vocês, ou melhor, diante de você, diante dos seus olhos, agora. E a igreja tem esta incumbência de levar, conduzir homens e mulheres ao Salvador. É esse o foco da igreja. Se igrejas por aí têm outro foco, de glorificar o homem, de exaltar o homem, de angariar recursos financeiros, se este é o alvo desta igreja, fuja dela. Fuja enquanto é tempo. Fuja
Deus tem uma igreja aqui nessa terra que o foco dela é levar homens e mulheres ao Salvador. Se a sua igreja tem o objetivo de glorificar o homem, de exaltar o homem, de louvar o homem, de o homem ser o centro de tudo, se o foco dela é angariar dinheiro, é viver na política, se envolver na política, se envolver em glórias humanas. Se a igreja tem essa função de enriquecer alguns membros dela, se você percebe isso, se a igreja que você frequenta tem essa ideologia, fuja, caia fora, vá para a igreja verdadeira. A igreja de Deus foi instituída com o único objetivo: conduzir homens e mulheres ao Salvador. Este é o único foco da igreja de Deus. Nas Escrituras, a palavra igreja é uma tradução do grego que significa eclésia, que também pode significar chamado. Essa expressão era comumente usada em relação a qualquer assembleia que se reunisse através de práticas de convidar pessoas para um encontro. Vamos fazer um encontro, vamos fazer uma reunião, vamos juntar-nos em assembleia. Isso era denominado de eclésia, ou chamado, que traduzindo para o nosso português, igreja. A Septuaginta, que é uma versão grega do Antigo Testamento hebraico, e que era muito popular nos dias de Jesus, utilizou o termo eclésia para traduzir o hebraico kahal, que significava reunião, assembleia ou congregação. Então, do grego eclésia, traduzindo lá do hebraico kahal, que significa reunião, assembleia ou congregação. E esta utilização foi amplamente ampliada no Novo Testamento. Observe como este Novo Testamento, o Novo Testamento usa o termo igreja. Veja bem, ele usa o termo igreja como crentes reunidos para adoração em um lugar específico. Primeiro ponto, crentes reunidos em adoração em um lugar específico. Lá em 1 Coríntios 11 vai falar sobre isto. Segundo ponto, crentes que viviam em uma certa localidade. Lá em Rolim de Moura, uma localidade. Um exemplo, né? Crentes que viviam em certa localidade. Uma igreja. Terceiro ponto, um grupo de crentes reunido no lar de alguém. A casa de fulano de tal. Ali se reúne para adoração, igreja. Então, crentes reunidos em uma casa, em um lar, igreja. Quarto ponto, um grupo de congregações situado em determinada área geográfica. Então, o grupo de igrejas em Rondônia, igreja. Tá? Um grupo de congregações era também denominado de igrejas. Quinto ponto, todo o corpo de crentes ao redor do mundo é denominado também de igreja. E sexto ponto, toda a criação fiel de Deus, tanto nos céus quanto na terra, é denominado de igreja. Que lindo isto! Efésios 1, verso 20 e Filipenses 2, verso 9 vai falar sobre isso. Então, o que é igreja? O Novo Testamento falando sobre, dando várias visões de que é uma igreja. Igreja não é 4 paredes ali de concreto, de madeira, do que for. Não, 4 paredes com um teto. Não é aquilo que é a igreja. Também denominamos, claro, o templo, né? O templo. Mas a Bíblia diz que igrejas são crentes reunidos em um lugar específico, pessoas
que se reúne em uma certa localidade para adoração, um grupo de crentes lá em casa, um grupo de congregações situada em uma certa área geográfica, todo o corpo de pessoas que creem ao redor do mundo, a igreja mundial e a igreja de Deus na terra e nos céus. Todos os fiéis que creem em Deus, humanos e celestiais, é chamado de a igreja de Deus, a igreja fiel. Que impressionante! Quando você se une à igreja fiel de Deus, não é só a igreja de seres humanos terrenos. Você se une à igreja de Deus celestial. Os anjos, ou toda a criação de Deus, forma a criação fiel, a igreja de Deus. Portanto, você passa a se unir, quando você se une à igreja, você passa a fazer parte da igreja de Deus, tanto nos céus quanto na terra. Você não fica sendo um ser humano isolado? Não. Você passa a fazer parte de um grande corpo de fiéis, celestiais e humanos. Então a Bíblia retrata a igreja como uma instituição divina. A igreja é uma instituição divina. Deus chama ela de a igreja de Deus. É a igreja de Deus. Existem muitas igrejas hoje que não são instituições divinas, ou não é uma instituição divina. As igrejas hoje, na sua maioria, têm donos. Igreja do fulano tal, do bispo tal, do apóstolo tal, do Cristo tal, do pastor tal, a igreja não é uma instituição divina. As igrejas estão se tornando instituições humanas. Essas instituições humanas não são planos de Deus. Não são planos de Deus. Ele a instituiu. A igreja de Deus. Você pode até usar o termo, a igreja de Deus. Mas se você ver tudo na sua filosofia, na sua teologia, na sua organização, na sua organização eclesiástica, na sua organização política, financeira, você vai perceber que a igreja não é de Deus, é de alguém, é de um ser humano. É claro, é muito fácil de a gente perceber que muitas igrejas não são de Deus, são do ser humano, é de alguém. Tá claro isso, é muito fácil de a gente perceber, é só a gente estudar um pouquinho e deixar o Espírito Santo abrir um pouco a nossa mente, vamos perceber que muitas instituições religiosas não são de Deus, são do homem. Mas Jesus instituiu a igreja, então a igreja é uma instituição divina, a igreja verdadeira de Deus, chamada igreja de Deus. Jesus investiu a sua igreja com divina autoridade. Não é autoridade para matar, não. Não é autoridade para perseguir, não, nada disso. Não é autoridade para ganhar dinheiro, nada disso. Não é autoridade para fazer os membros ser escravos, os membros ser humilhados. Não é essa autoridade, não. A autoridade que Deus deixou à igreja, nós vamos entender. Qual é a autoridade que Ele deixou para a igreja? Mateus, ele é claro em dizer, ide por todo mundo. A autoridade de Cristo, ide, proclame o evangelho, batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, chame as pessoas, liberte as pessoas das cadeias do pecado, expulse o demônio, opere milagres, sinais e milagres, maravilhas. É esta a autoridade que a igreja foi investida, de salvar. E as pessoas aí, tem muitas igrejas aí que acham que essa autoridade é de perseguir se não fizer o que a igreja quer, é de humilhar se não for do jeitinho que a igreja prescreve,
de ganhar dinheiro. Não, Deus deu autoridade para a gente ganhar dinheiro. Pelo amor de Deus, que absurdo. A autoridade que Deus deu foi para salvar pessoas do pecado. E de pregar o evangelho, salvação. A autoridade que Deus deu à igreja foi autoridade para amar, para abraçar, para resgatar, para aliviar o fardo. É essa autoridade que Deus deu para a sua igreja. E muitas vezes nós não compreendemos o que é essa autoridade. E nós sabemos que tem igreja aí que tem autoridade de dizer para o membro: você cometeu esse pecado, está perdido, não tem mais salvação. Que autoridade esdrúxula. Tem igrejas por aí que tem autoridade de... A irmãzinha ali arrumou o cabelo, não, você tá disciplinada, porque a irmã ali arrumou o cabelo, ajeitou o cabelo. Tem pessoas aí que têm autoridade, se o irmão não devolver o dízimo, ele está expulso da igreja, ele está expulso da comunhão, não pode participar da Santa Ceia. Não é essa autoridade, não, essa é a autoridade humana. Será que nós conseguimos compreender a natureza da igreja cristã? Quando nós observamos suas raízes lá no Antigo Testamento e as várias metáforas que o Novo Testamento utiliza para falar a respeito da igreja de Deus, um conjunto de seres humanos em amor, um grupo de seres humanos que só pensam em salvar seres humanos, salvar a mim próprio, pela graça de Deus, e salvar outros. Se não for essa a função da igreja, ela deixa de ser uma instituição divina. O Antigo Testamento, ela retrata a igreja como uma congregação organizada do povo de Deus. Deus é organizado. A sua igreja é organizada. Desde os primeiros tempos, a família temente a Deus, através da linhagem de Adão, de Sete, de Noé, de Sem, de Abraão, representou os guardiões da verdade divina, guardiões da verdade, não da mentira, não do erro, não da mudança. Adão, Sete, Noé, Sem, Abraão, Davi, os profetas, guardiões da verdade divina. Os apóstolos, o próprio Jesus Cristo. E essas famílias nas quais o pai funcionava como sacerdote, elas podem ser consideradas como a igreja de Deus em miniatura. Adão e Eva. Adão e depois os seus filhos. Depois vem Sete. Depois vem Noé e a sua família. Vem Abraão, a sua descendência fiel. Sua descendência fiel, porque nem todos os descendentes de Abraão foram fiel. Percebeu? Igreja, pequenininha igreja, em miniatura. E a Abraão, Deus concedeu as ricas promessas de que, através dele, todas as famílias da terra seriam grandemente abençoadas. Ou seja, Abraão seria o porta-voz da salvação. Da descendência de Abraão viria o Messias, o prometido. Deus, através de Abraão, seria uma luz, através da sua descendência, seria uma luz. Abraão teria uma grande missão de representar Deus ao mundo. E de Abraão veio a nação de Israel, aquela que uma nação tinha uma missão específica, ser luz, luz para o mundo. Sim, Israel seria simplesmente uma extensão daquela família que começou lá com Abraão. Sim, Israel, uma grande nação. A Abraão foi atribuído a missão que, através depois de sua descendência, da nação de Israel, e eram para ser uma bênção para todas as nações da terra, demonstrando amor ao mundo. Então, aquela nação que Deus tirou do Egito
foi chamada de congregação, ou a igreja do deserto também, e os seus membros foram considerados um reino de sacerdote e uma nação santa. Meus queridos irmãos, as raízes da igreja de Deus dos últimos dias, dos dias que estamos vivendo, elas estão lá no Velho Testamento, lá de Adão, nós temos os grandes homens de Deus, né, do Velho Testamento, de Elias, de Eliseu, de Enoque, de Davi e de Moisés, de Elias, de Isaías, de Jeremias, enfim, as raízes da igreja de Deus do século 21 deve estar lá no Antigo Testamento. Essas são, ali é a base. A igreja fiel, a igreja verdadeira de Deus tem as suas raízes ali. A igreja de Deus organizada, não uma igreja toda sem organização. A igreja, uma igreja em miniatura, eu e a minha família, que nos unimos a um corpo de crentes maiores. A igreja local, que juntos formamos uma igreja mundial, que juntos a igreja mundial e a igreja celestial formam a igreja de Deus fiel e verdadeira. Quais são os fundamentos da igreja que você está frequentando? Qual é a missão desta igreja? Qual é a função dela? Salvar ou instruir os membros a continuarem aqui nesse mundo? Jesus está nos chamando para a salvação, chamando para ser reino de sacerdote, nação santa, povo santo, igreja santa de Deus. Esse é o chamado de Deus, unicamente para nos encontrarmos com aquele que é santo, Jesus Cristo. Um dia nós vamos nos encontrar. A igreja de Deus formará um único corpo. Já é um único corpo, mas teremos a alegria de abraçar nossos irmãos de todas as eras, em todos os tempos, formando a igreja glorificada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar? Pai querido, obrigado, porque o Senhor instituiu uma igreja para que, através dela, nós possamos comungar com nossos irmãos, adorar ao Senhor, amar-nos uns aos outros e salvar pessoas para o reino celestial. Obrigado porque o Senhor deu o privilégio de teus filhos ter a oportunidade de pertencer a uma nação santa, um grupo organizado, que ama, que prega, que vive a mensagem, que vive a esperança do retorno de Cristo. Abençoe nossos queridos ouvintes nesta manhã, que possamos tomar a decisão de servir ao Senhor com alegria e congregarmos juntos para um dia estar junto contigo também na eternidade. A ti toda honra e toda glória. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meus queridos, desejo a você um final de semana abençoado. Espero você no próximo programa, se assim Deus nos permitir. E até lá.